Bom dia, Joelson. Bom dia a todos. É o que a Procuradoria está tentando. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, está marcada uma nova rodada de negociações e o procurador espera, na verdade, que o movimento seja suspenso até a próxima segunda-feira, quando haverá a audiência. Eu converso agora com ele, o Edno Moura, que é o procurador do trabalho que está intermediando essa negociação. Essa possibilidade de um acordo hoje, ela depende exatamente do quê, procurador? Bom dia. Para que nós possamos ter um acordo até pelo menos segunda-feira, quando vai ser definida essa situação na Justiça do Trabalho, é necessário um pouco de bom senso de parte a parte dos trabalhadores, para entender que os limites do direito de greve, eles se encontram bem definidos na legislação, para que eles não possam depredar o patrimônio, impedir o acesso dos trens nas linhas, e da empresa, para que ela não adote medidas ilegítimas para evitar o livre exercício do direito de greve por parte desses trabalhadores. Joyce, tem uma pergunta? Procurador, bom dia. Existe uma liminar que foi apresentada, inclusive, pela Transnordestina, dizendo que os trabalhadores precisam desobstruir a linha imediatamente. Essa liminar nunca foi cumprida. Quais são as consequências, inclusive para eles, enquanto trabalhadores, enquanto empregados? Existe um risco, por exemplo, de demissões por justa causa por esse descumprimento? A consequência do descumprimento dessa liminar é basicamente a aplicação de multa ao sindicato. Está prevista uma multa de R$30 mil. Com relação a demissões, eu acredito que não, porque embora esse seja um componente importante do direito de greve e descumprimento, mas o emprego dessas pessoas está assegurado pelo próprio direito que a greve assegura. Bom, e o diesel ele já começa a ficar escasso nos postos de combustível da capital por conta da greve. As empresas que não têm transportadora própria podem ficar sem o combustível hoje. Está impedindo o acesso dos trens de carga ao terminal de petróleo de Teresina. Com a manifestação dos trabalhadores, o teresinense corre sim o risco de ficar sem combustível. Na capital, diariamente chegam 50 vagões com o material, cada um com 42 mil litros. Com a paralisação, o abastecimento reduziu 85%. Nos 8 dias de greve, ao todo, chegaram apenas 50 vagões, com 212 mil litros, o que corresponde a 12% do abastecimento. Muitos postos já estão sentindo o reflexo do movimento. Alguns, como é o caso deste, ainda não sentiram o impacto. Que a gente não teve essa dificuldade justamente por causa do transporte próprio. Por causa da greve, os motoristas estão enchendo os tanques dos carros e muitos pretendem armazenar o produto. Bom, a gente volta então com o procurador do trabalho, Edno Moura, com quem a gente conversa a respeito desse impasse em relação aos ferroviários e a empresa Transnordestina. A gente observa então alguns problemas que já começam a acontecer. O senhor falava antes a questão dos limites. Até onde vão esses limites da categoria e do trabalhador? E diante disso, dos ferroviários e da empresa. E diante disso, o que pode ser definido nessa reunião de hoje? Hoje nós vamos definir, no mínimo, uma convivência harmônica até a realização dessa audiência. Ou seja, isso significa que os trabalhadores eles terão que liberar as linhas, não vão poder obstruí-las, e a empresa, por outro lado, não pode exercer nenhum tipo de coação sobre os trabalhadores que estão trabalhando. Ou seja, no sentido de exigir jornada excessiva apenas para que possa atender a sua demanda. Eles argumentavam que estavam sendo impedidos de entrar na empresa. Esse limite também, a empresa pode ser punida por esse tipo de ação? Dentre os direitos dos sindicalistas, da diretoria do sindical, está de fiscalizar efetivamente o cumprimento da legislação trabalhista na empresa. Mas como nós estamos nesse impasse em relação à empresa com receio de depredação do seu patrimônio, há uma questão ainda para se resolver com relação ao percentual mínimo de serviço que deve ser prestado. Nós estamos tentando que nessa audiência resolver todas essas questões, tanto do acesso dos trabalhadores, como do efetivo percentual que deve ser prestado pela empresa, dos serviços, para que a gente evite esse desgaste até a realização da audiência, porque nós vamos precisar chegar lá com um ânimo
mais tranquilo para que nós possamos chegar a um acordo. Que o Estado ele não quer impor nenhum tipo de decisão nesse caso. O razoável é que as partes, os atores sociais aí, encontrem uma solução para esse problema. Muito obrigada, então, ao procurador Edno Moura pelas informações aqui ao Notícia da Manhã. Joelson, o que todos nós esperamos é que, na verdade, esse impasse ele seja resolvido o mais rápido possível, porque aí quem sofre, geralmente, e é o que vai acontecer, é a população com risco de desabastecimento. Obrigado, Gorete, pelas informações, e que bom que o Ministério Público tomou iniciativa à frente nessa negociação para tentar conduzir as coisas, pelo menos até segunda-feira, quando acontece o dissídio. Obrigado, Gorete, obrigado também ao doutor Edno Moura. Olha, nós vamos